Não, eu acho que o low kick é eficiente e tem que pontuar também. Ele botou, você acha, ele botou alguns chutes na perna e conseguiu se livrar do direto do Lioto, que tem um tempo muito bom no direto. Ele conseguiu botar o chute e sair bem. Bem, na verdade, eu não sei qual foram os critérios que eles usaram nessa luta, né? Tanto é que um dos juízes já voltou atrás e já falou que viu a luta em casa, achou que eu ganhei também, né? Então, isso que me deixa mais, assim, chateado. Apesar que essa luta também, eu nem ligo mais, faz parte do meu passado, né? Mas o que me deixou, assim, mais assim, emotivo foi de um juiz chegar em casa e falar assim: putz, eu analisei a luta em casa e realmente o Shogun venceu. Bem, eu acredito que para melhorar isso no UFC, acho que tem que ser árbitros mais atualizados no MMA. Esses árbitros da Comissão Atlética de Nevada, geralmente eles são árbitros que eram ex-boxer. Então, eles entendem de boxe. E só que MMA é muito diferente de boxe, muito diferente. Então, eu acredito que para melhorar, tinha que ser talvez ex-lutadores, tipo Marcos Ruas, sei lá, Mark Coleman, essas pessoas que já passaram por isso como árbitro, que são as pessoas que viveram isso. Eles sabem o que é uma coisa que contundente, uma coisa não contundente, sabe que uma coisa que vá a ponto, né? Porque o boxe, o cara tá focado só no boxe, depois o cara vai botar luta de vale tudo. Vale tudo é um esporte muito amplo, assim, né? Que são todas as marciais englobadas, né? Então, eu acredito que tem que ser o ex-lutadores de MMA. E a outra coisa que ele conta como um momento bom da luta dele foi que eu tava no corner e ele me deu uma sequência. Nenhum soco dele pegou em mim. Se colocar em câmera lenta e ver, nenhum soco pega e nenhum chute pega. Inclusive, o meu soco pega no final nele, que ele senta e busca o clinch. Então, só analisar as faces. Só analisar as faces e ver a luta inteira. Pelo menos em termos de tática, de estudo, olha que golpe sensacional do Machida. Foi um momento difícil aí pro Shogun. Mas a resposta foi boa do Shogun também. Foi um momento, olha lá o contragolpe, como pegou no rosto do Machida. Daqui a pouco a continuação da entrevista com o pai da Maria Eduarda, que fala sobre a revanche contra Lyoto Machida. Mas antes de entrar no assunto UFC 113, a gente fala do Ultimate 110, que rola logo na sequência do Sensei Sport TV, ao vivo, aqui no seu canal Campeão, também em lutas. Às vésperas de estrear o Ultimate Austrália, Rodrigo Minotauro conversou com o Sensei Sport TV sobre a luta que pode colocar o brasileiro na disputa de cinturão dos pesos pesados. Eu tive a infecção no mês de dezembro novamente, mas a infecção está totalmente curada agora. Então, me sinto 100%. Minha preparação está muito boa para essa luta. Treinei bastante. Tive um bom treinamento aqui, vim 3 meses antes dos Estados Unidos fazer minha preparação aqui na Califórnia. Estou treinando com bons wrestlers aqui, o King Mo, o Mark Munoz, dentre outros, né, o Alan Góes me ajudou muito na parte de jiu-jitsu de chão. Fiz muita ginástica natural com o Álvaro Romano, onde, né, meu alongamento, minha flexibilidade, minha velocidade, a gente trabalhou muito. Muito boxe com o Luiz Carlos Doria. E é isso, estou bem treinado, sentindo bem treinado. Tive uma força no começo do treinamento, o campeão Anderson Silva, ele veio me ajudando no treinamento. O meu irmão Rogério, meu touro, está aqui também. Júnior Santos, o Cigano, está aqui também me ajudando no treinamento. Então, realmente o treinamento foi muito forte. As minhas lutas, como sempre, eu tento ganhar por finalização ou nocaute. Eu acho que é muito mais interessante você ganhar uma luta por finalização ou nocaute. Então, sempre eu vou estar buscando. E o Caim Velasquez, na carreira dele, ele tem 7 vitórias, 6 por nocaute. Mas eu acho que eu estou pronto para lutar com ele em pé, estou pronto para a parte de trocação. Quanto a essa possibilidade de eu lutar com o Cigano, eu acho que não existe. Eu não penso na possibilidade de lutar com ele. É um grande parceiro de treino, é um cara que treina com a gente e surgiu lá do nosso treinador Luiz Doria, nosso parceiro de treino. Ele e o meu irmão são os maiores parceiros de treino para essa luta. Então, eu não vejo a oportunidade de eu lutar com ele. Acredito que não venha acontecer com a minha vitória, com as futuras vitórias dele. E assim continuarei sendo parceiro de treino dele. Espero treinar com ele para todas as minhas vitórias e eu assim, vice-versa, treinar para todas as vitórias dele.
Eu acredito que futuramente vou ver se ele ser campeão do mundo, né? Uma coisa que não vai tardar e vai me deixar muito feliz. Nesta semana, muitos desdobramentos impensáveis acabaram por colocar Demian Maia frente a frente com Anderson Silva. A fila para desafiar o cinturão era liderada por Vitor Belfort, que operou o ombro sem que ninguém soubesse. Pela ordem natural do ranking, Nate Marquardt seria o provável substituto se não tivesse sido demolido no UFC 109 por Chael Sonnen, que por sua vez não vai se recuperar a tempo do corte na testa sofrido na batalha contra Nate Marquardt. Sai, portanto, o brasileiro Vitor Belfort e entra o também brasileiro Demian Maia para a disputa de cinturão peso médio contra Anderson Silva em Abu Dhabi no mês de abril. O sensei de plantão foi atrás da notícia e ouviu o médico que operou o ombro de Vitor Belfort, trazendo a resposta sobre a gravidade da lesão e a recuperação do fenômeno. Vitor Belfort procura a gente mais ou menos 4 ou 5 meses após uma queda que ele teve no ombro esquerdo. Como vocês sabem, ele é canhoto, é um ombro, enfim, que ele mais utiliza. E nessa queda, ele inicialmente machuca uma parte do ombro, que nós chamamos de articulação acrômio-clavicular, que é essa parte aqui em cima, esse topo aqui do ombro. Isso aí espontaneamente regride essa dor. No entanto, ele passa a ter queixas de instabilidade. Ele diz o seguinte: o meu ombro está instável, eu sinto que ele não está obedecendo muito bem o meu comando, ele está mais fraco e instável. E o laudo vem de uma lesão chamada lesão do labrum da glenoide. É uma estrutura fibrocartilaginosa que dá uma volta em toda a articulação e contribui para que o ombro fique estável. Para vocês terem uma noção, a perda dessa estrutura aumenta em mais de 50% a instabilidade dessa lesão. Quando nós colocamos o artroscópio, a cirurgia do Vitor foi feita por videoartroscopia, a primeira coisa que se notou é que essa estrutura estava toda machucada, ferida, lesionada e destacada desse osso. E isso justifica o sintoma de instabilidade que ele tanto referia. É essa a lesão que, em última instância, em última análise, acaba levando as pessoas a deslocarem o ombro. O Vitor Belfort é um atleta canhoto. Na verdade, o braço forte, o braço que ele executa a maior potência dos seus movimentos, o maior alcance, é o braço esquerdo. E era exatamente o braço machucado. Ele ia lutar com um atleta mais alto que ele, onde ele ia precisar muito dessa impulsão. Eu entendo que ele ia estar muito aquém das suas possibilidades, além dos riscos de agravar a contusão, se mantivesse essa luta programada. Eu comecei meu jiu-jitsu em 1980-81 junto com o Murilo Bustamante, a Mauri Bittetti, eu frequentava a academia do Carson Gracie, depois fui da Aliança, estive entre os meus clientes Fábio Gurgel, Valide, até pela relação, o próprio Murilo. Então, eu sei como é a cabeça do lutador. Eu sei não somente da maturidade, das eventuais falhas, das ansiedades que um atleta dessa natureza tem. Mas a coisa progrediu muito e eu vejo esses atletas bastante maduros hoje. O Vitor, quando conversa, ele é muito claro. É óbvio que tem uma ansiedade. É óbvio que ele quer ficar bom o quanto antes possível, mas por outro lado, ele entende que o corpo humano precisa de um tempo. Então, nós não vamos trabalhar muito com o tempo. Eu dei uma previsão, até para dar um foco, de que a gente possa ter o Vitor retornando aos treinamentos por volta do 4º mês. E aí, se ele vai conseguir atingir o seu máximo em mais 2 ou 3 ou 4 meses, é uma coisa muito pessoal que só o dia a dia é que vai nos conduzir.